Irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que bom ter você por aqui no nosso canal, em mais um culto de oração, nosso retorno em 2022, esse retorno que seria presencial, mas devido aí às previsões de tempestade, de ventos fortes, nós achamos melhor fazer esse culto online. Então você que está nos acompanhando nessa noite, eu queria convidar você então a entrar nessa hora em espírito de oração. Nós vamos ouvir uma canção, nós vamos nos preparar para esse momento e depois nós vamos orar e meditar na palavra do Senhor. Eu não sou nada diante do teu poder e nem merecedor desse imenso amor. Agora, através do teu Filho, aleluia, eu tenho livre acesso ao Pai. Eu não sou nada diante do teu poder, merecedor do teu amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti. Vem chegar ao teu céu, me humilhar diante de ti. De novo, vamos, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor, mas através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti. E me fez chegar ao teu céu, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa eu passar. Deixa eu passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Oremos então. Senhor Jesus, nós te damos graças pelo teu amor infindável, pela tua misericórdia, Deus, que se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas, ó Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração nessa hora. E pedimos a Deus, fala conosco através da tua palavra, que é viva e eficaz. Que nós possamos ter os nossos corações, ó Deus, na tua direção, firmes, ó Deus, no teu propósito para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O fruto do Espírito são virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida dos verdadeiros cristãos. Esse fruto nos leva a ter uma conduta de vida de acordo com a vontade de Deus. O fruto do Espírito Santo é descrito pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5, 22 e 23. Meu nome é Patrícia Jacobi, fica aqui comigo até o final, que no vídeo de hoje entenderemos melhor o que é o fruto do Espírito, qual o seu significado e a implicação na vida dos seguidores de Cristo. Antes de falarmos sobre o fruto do Espírito, precisamos saber que nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo falou sobre os perigos das obras da carne. O pano de fundo dos ensinos desse capítulo é a intensa luta entre a carne e o Espírito. O Espírito abomina os desejos da carne, e a carne, por sua vez, rejeita as coisas que o Espírito nos conduz. Assim, o fruto do Espírito é o bem que nos faz vencer o mal. É o resultado natural de uma nova vida.
uma vida regenerada, uma vida que reflete o novo nascimento, a vida no Espírito. Nós estamos falando nos cultos de quinta-feira, encerramos o nosso último culto em novembro do ano passado, falando sobre o fruto do Espírito. E esse fruto é um fruto complexo. E aí nós vamos continuar falando sobre o fruto do Espírito, porque nós entendemos que é necessário que nós, como igreja, desenvolvamos esses frutos. E esse fruto, ele é desenvolvido em oração. E lembrando o nosso texto, então, Gálatas 5:22, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A origem, então, da palavra longanimidade, aqui no nosso texto original, no grego, que é makrotumia. Macro, que significa então grande, longo, né? E tumos, que significa disposição, ânimo. Então, essa ideia de uma grande disposição, de um ânimo longo, né? É o que a gente poderia dizer como ter paciência. Ter um bom ânimo, saber esperar. A gente esqueceu essa coisa do esperar. Vivemos numa sociedade de consumo onde tudo é rápido, né? Fast food, tudo é rápido, e a gente acaba também colocando a nossa fé nessa rapidez aí do mercado, vamos pensar assim, e nós acabamos tendo aí essa coisa de que tudo é rápido. Deus precisa se encaixar nas nossas expectativas, Ele precisa nos responder rápido. Imagina esperar. Mas o fato é que longanimidade nada mais é do que saber esperar. É aquele nunca perder a esperança, a paciência em relação às pessoas, em relação aos eventos, em relação à vida. E ainda que qualquer situação adversa e com toda a probabilidade contra, né, nos desagradem, sejam difíceis de lidar, ter bom ânimo, né? Então a makrotumia no original aqui é a atitude que não admite a derrota e que vai até o fim, o que a gente também conhece muito por resiliência, a capacidade de seguir em frente e de se renovar no meio desse seguir em frente e saber se moldar diante das coisas. Então a gente poderia dizer então que o longânimo, a longanimidade, né, descreve a paciência de Deus. No Antigo Testamento, a longanimidade ela é descrita como fazendo parte do caráter de Deus. Então, o mesmo acontece no Novo Testamento, né? Lembre-se, Deus ainda é o mesmo, Ele não mudou, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, no Primeiro ou Segundo Testamento, como você preferir chamar. O fato é que Deus suporta os nossos pecados com paciência, esperando, né, que a gente se arrependa, que a gente deixa os nossos erros na cruz, onde Ele já pagou por todos eles. E apesar da nossa demora, Ele não nos abandona, nem desiste de nós, de nenhum de nós. Isso é maravilhoso. E sem essa paciência divina, então, não haveria tempo para o nosso arrependimento. Porque pensa que se Deus quisesse que a gente se arrependesse tão rápido quanto a gente quer as coisas de Deus, seria bem complicado, né? Então é importante a gente observar que essa paciência, então, de Deus não nos traz o quê? O castigo que nos seria devido. Ou seja, a gente precisa olhar, então, e mudar a nossa visão em relação às pessoas e às situações que nos trazem desconfortos e não esperar que as coisas aconteçam do dia para a noite. Por quê? Porque nós em Cristo buscamos ser mais parecidos com Cristo, né? Tendo essa perspectiva. Então, a partir dessa perspectiva, a gente também aprende a esperar de forma paciente. Então, é uma ideia assim de não admitir a derrota, não perder a esperança. Então, assim, não é só a paciência no sentido de, tipo, tudo bem, então tá bom.
Não, é ter um ânimo longo. É também aquela ideia da gente buscar essa maturidade em relação às circunstâncias. Não se deixar ficar, então, irado fácil demais, rápido demais. Sim, eu sei que existem situações, existem pessoas que tiram a nossa paciência, que deixam a gente assim muito frustrado, muito com raiva. Mas a ideia do longânimo também diz respeito a isso, nas imperfeições, nas incapacidades de saber esperar, né? Então, essa longanimidade também é o que consolida a comunhão da igreja. Nós que estamos aqui em São Carlos plantando uma igreja, né, que estamos aí no começo desse projeto, estamos, na verdade, recomeçando, né, depois da pandemia, a gente vê que o longo ânimo é crucial para a comunhão da igreja. É crucial, porque é impossível deixar de pensar nessa ideia do ânimo longo, né, de não se exaltar o logo, de saber esperar, quando nós pensamos em pessoas. Por quê? Porque a comunhão da comunidade implica no relacionamento entre pessoas. E pessoas diferentes no seu temperamento, diferentes na sua cultura, no zelo, no trabalho, nos sentimentos. Ninguém, né, perde as suas características por fazer parte de um grupo. Ninguém. Ainda que esse grupo seja a igreja, né? Nós entramos, então, as pessoas chegam até nós com ideias diferentes, com perspectivas diferentes. E é comum também a gente se aproximar com quem a gente tem mais afinidade, ter mais amizade, faz parte, sim. Mas o fato é que é a gente entender também que as pessoas difíceis que chegam para nós precisamos ter um ânimo longo com elas. O quê? A paciência de não desistir dessas pessoas. Porque nem todos entendem a palavra rápido, nem todos conseguem aplicá-la fácil. Algumas pessoas são arrogantes, outros são imaturos, outros têm uma falsa modéstia. Nós temos os hipócritas, temos todos esses. Nós muitas vezes somos esses também. Então, como tiveram ânimo conosco, como tiveram disposição, nós também precisamos ter com essas pessoas que chegam de longe, que vêm de circunstâncias difíceis. E, por fim, o longo ânimo é uma característica de um cristão maduro, de uma pessoa que já sabe lidar com a sua fé. Porque todo ser humano tem um limite de paciência. Mas esse limite, ele vai se estendendo e ele deve se estender conforme nós crescemos espiritualmente. Se a nossa estatura é Cristo, então nós buscamos ser como Cristo foi. Então a fonte do nosso amadurecimento, a fonte para a gente ter esse ânimo, então, prolongado, é o próprio Cristo. É Ele quem nos capacita. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, recebemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, entendemos que Ele morreu, viveu, morreu e ressuscitou para nos salvar, para dar para nós então a capacidade de desfrutar da vida eterna, que é a sua companhia. Nós começamos a entender que nós somos maduros e é essa maturidade que nos faz termos bom ânimo. Acaba sendo um ciclo nisso tudo, né? Porque todas as vezes que a gente explode, que a gente perde bom senso, que a gente perde a razão, a gente deixa de andar, né, em espírito, e a gente passa a andar segundo a nossa carne, né? Segundo a nossa natureza normal. No normal, vamos pensar assim, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que têm um ânimo longo mesmo sem ser cristãs, né? Mas vamos pensar em pessoas como eu, como você, porque eventualmente, sim, eu explodo fácil. Sim, eu explodo fácil. E aí, dentro dessa ideia, então, é a gente o que? Aprender em Cristo a não estourar fácil, aprender a ter ânimo, aprender a enxergar o outro como alguém que precisa ser amado, acolhido, respeitado e que tem o seu tempo, que não é como eu, porque a gente acaba tendo o nosso parâmetro, a gente mesmo. E quando a gente começa a ter o parâmetro em Cristo, a referência é Cristo, não é mais você, o que você faz, o que você é, como você age, as coisas começam a mudar. Então, quando a gente aprende a ter o domínio sobre nós mesmos, né? Então é o que a gente vai ver também, que é um
o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, né? A gente vai estudar sobre ele. A gente é capaz de não se irritar, a gente é capaz de ouvir, né? E também ter condições para ensinar, para discipular outra pessoa, né? De poder exortar essa pessoa em amor. Olha, meu irmão, não é bem assim, olha, você precisa ser mais paciente nisso, né? Então a gente vai aprendendo. A paciência que vence aí na força da justiça e do amor de Deus procede de Deus. É Ele quem dá isso no nosso coração, faz a gente então frutificar, desenvolver. E por fim, então o longânimo é uma característica da verdadeira disciplina. Olha aqui, o apóstolo Paulo, quando ele escreve então a sua segunda carta a Timóteo, ele preocupou lá em mostrar como ele deveria aplicar a disciplina na igreja. E tem uma questão, que é um assunto que merece a nossa atenção. Por quê? Porque não se trata só de um ensino de exortação na igreja, mas a forma como esse ensino é aplicado. Lá o texto diz o seguinte, 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. O fato é que todo problema relacionado com disciplina, né, ou toda exortação na igreja, geralmente são os mesmos. E existe aqueles que são cheios de milindros, né? Para não dizer, para um simples não. Eu fico triste, eu fico chateado. Então não importa o tipo de pessoa que a gente vai exortar, a regra é uma só. O ensino deve ser ministrado com paciência, com ânimo longo. Por quê? Porque cada um de nós tem uma forma de aprender. Né? Talvez você esteja ouvindo esse vídeo e não vendo, porque você tem mais facilidade de ouvir. Talvez você esteja, Gisele, você despertou algumas coisas e aí você vai procurar e vai estudar. Talvez você não consiga prestar atenção se não for vendo, né? Você precisa relacionar a imagem. O fato é que cada um de nós aprende de um jeito. E quem ensina, quem exorta, quem mostra a doutrina, quem explica, precisa ter paciência. Sim, nós vamos ter alunos às vezes que vão interromper, que vão falar, e a pessoa ela acha que ela sabe, ela não quer ouvir outra opinião porque ela acredita que ela sabe. Então a gente vai ter tudo isso. E se a gente não tem um ânimo longo, a gente se exaspera com essas pessoas e a gente perde as pessoas. Então, nesse sentido, é difícil a gente viver exalando, né, o fruto do Espírito. É difícil, mas não é impossível. Então, que nós possamos viver e ser uma igreja que saiba ter o bom ânimo, que saiba esperar, que saiba ser resiliente, que não tenha pressa, né? Muitas vezes nós vivemos aí tão atarefados e presos, querendo respostas, que tudo seja rápido, rápido, rápido. Sim, nós que estamos aqui na direção do trabalho, como a gente queria, né? Que tudo tivesse bem, que tudo tivesse, nossa, a igreja lotada. Mas tudo tem seu tempo. Que Deus assim fortaleça você, meu irmão e minha irmã, na causa que você tem enfrentado na sua vida. Naquela que você mais precisa de ânimo, de disposição, de paciência. Porque Deus é contigo e Ele te capacita a ter esse bom ânimo. Não é simplesmente um esperar porque não tem mais possibilidade, mas é um esperar de descansar em Deus, esperar que Ele vai fazer o melhor, da melhor forma possível. Creia nessa hora, creia. E eu gostaria de encerrar então esse momento de culto, de meditação, orando ao Senhor. Nós temos alguns pedidos de irmãos que nos enviaram via WhatsApp. E aqui eu queria colocar o pedido especial da Rita, que é minha tia. Ela pede oração pelo Rodrigo. A tia Cleusa, que é tia do Bruno, que faz aniversário hoje, a Cleusa Borelli, que Deus abençoe sua vida. A tia Cleusa, ela pede oração pelo Lucas, pela Roselídia, pelo Dair e pelos doentes de alma. E aqui também eu queria apresentar a vida da Bani. Ela tem algumas decisões importantes para tomar e também que Deus abençoe a sua direção nesse momento. E também orar pela nossa igreja,
pela liderança, pelo presbítero de Horaci, pela diaconisa Maria José, que o Senhor envie trabalhadores para a nossa seara, que Deus abençoe o nosso trabalho. Também temos algumas orações da semana passada que eu acho que valem a gente repetir aqui, que nós temos sempre orado, né? Pela dona Heloína, né? Pela recuperação do Rubinho e da Raquel e da sua neta Beatriz, né? Eles sofreram um acidente de carro, estão se recuperando bem, pedir que Deus continue abençoando eles. Também a saúde da dona Heloína, também agradecer. Semana passada a Nayara pediu para nós orarmos, né, por um emprego. Ela começou ontem numa escolinha. Então, louvar o Senhor porque tem abençoado os nossos irmãos. Também aqui a Kátia, que pediu oração pela Tamires, a sua filha, pela Natália, que também a sua filha, que espera uma resposta na justiça do auxílio para o Vitor, seu neto. Né, continuamos orando. E também agradecer a Deus pela vida do pequeno Thomas, que a gente mandou a foto no grupo do WhatsApp da igreja, os irmãos viram aí, coisinha mais linda, com 5 dias. Então esse bebê que a família pediu pra gente um auxílio, queria agradecer aos irmãos que colaboraram, aos irmãos que dizimam, que ofertam. Várias das nossas ações diaconais são realizadas por causa disso, por causa do dízimo, por causa da oferta dos irmãos, e que Deus continue abençoando e multiplicando sobre a sua vida, sobre a sua vida financeira, sobre o seu coração. Lembrando que o dízimo e a oferta na igreja é um compromisso que como membros a gente assume, né, de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e para que essa obra, né, que nós tanto amamos continue. Então, louvar a Deus, e uma oração específica a qual nós temos feito também é pelo crescimento da nossa igreja. Que Deus envie trabalhadores para essa seara. Então, nessa hora eu gostaria de orar. Então vamos orar? Senhor Jesus, nós rendemos graças a Ti, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua benignidade, Senhor. Dá-nos, ó Pai, que possamos ter um bom ânimo. Ensina-nos, Deus, a saber esperar e saber que esperar em Ti também é caminhar. Fortalece, ó Deus, a nossa igreja, cada um desses pedidos aqui apresentados, também aqueles irmãos, ó Deus, que estão aqui nesse culto, que tem colocado ali também as suas orações. Pedimos, ó Pai, pelas igrejas de Araraquara, de Baté, de São Carlos, pedimos que o Senhor nos dê crescimento, envia trabalhadores para as nossas searas, ó Deus, e pedimos, nos dê bom ânimo, nos dê disposição, nos dê resiliência, nos dê coragem. Para cada um, Senhor, que aqui apresentou o seu pedido, também pedimos a Deus um bom ânimo. Fortalece os teus filhos e filhas, os teus servos e servas, ó Deus, no dia a dia. Continua abençoando e derramando bênçãos sem medida sobre cada um de nós. Essa é a nossa oração na noite de hoje, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Obrigada por esse tempo juntos. É um tempo curtinho. O nosso culto presencial também é desse formato, mais ou menos, né? Nós temos aí um momento de louvor, de estudar a palavra e aí de orar também. É um momento que as pessoas podem também verbalizar os seus pedidos, falar um pouquinho sobre a vida. Então eu quero convidar você também a participar conosco das nossas programações. No domingo, às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica. Estamos estudando o livro de Efésios, então eu quero convidar você a participar conosco neste domingo. E também o nosso culto de celebração, que é às 10h30 da manhã. Neste próximo domingo, primeiro domingo do mês, nós temos a celebração da Ceia do Senhor. Então vem participar com a gente. Eu espero você. Dedique o seu domingo para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu final de semana. E se você quiser deixar algum outro pedido de oração que aqui não foi falado, você pode comentar esse vídeo. E nós temos todo final de semana aí um momento de vigília, de oração, e que nós vamos estar intercedendo pela sua vida. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.
espero a chuva chegar, tu vens com teu vento. Quando espero tua voz estronda, tu vens com silêncio. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei. Quando espero o mar se abrir, eu vejo meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço a brisa suave. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei. Mesmo sem saber.